Roger Abdilmaci, médico monstro ou monstro médico? Ele era famoso, rico e se tornou uma celebridade quando o assunto era a fertilização in vitro. O consultório de luxo atraía mulheres de todo o Brasil, até do exterior, que queriam engravidar, pois ele era reconhecido mundialmente. Uma das vítimas do médico das estrelas desabafou. Segundo, que nesse momento você acaba tendo uma sensação que você é culpada. Eu me culpei, eu pensei, será que eu dei margem para esse homem fazer isso comigo? Os relatos de abuso são absurdos. Sabe, eu acordei com o pênis dele na minha mão. Algumas vítimas do médico temiam ser identificadas, tinham um misto de medo e vergonha da exposição. E eu acordei dessa sedação com o médico, com o Roger, que é o dono da clínica, praticamente deitado em cima de mim e passando a mão no meu corpo. Muitas mulheres só tiveram coragem de ir à polícia depois da primeira denúncia. Quando eu acordei, ele estava me beijando na boca. E se você me perguntar de onde eu tirei força, eu não sei, mas eu dei um empurrão nele, fiquei de pé, fiquei cambaleando, aí ele veio de novo, quando ele me segurou, ele me deu outro beijo. Ele agiu como um serial abusador. Eu criei 5, desgraçadamente criei 5. Nenhum saiu com a bandeira efetiva e todos viveram às minhas custas, debaixo de mim. Meu nome é Jorge Lordello e se prepara, pois eu vou te colocar na cena do crime, dentro de uma clínica de alto padrão, onde o médico famoso era um criminoso abusador em série. Filho de comerciantes libaneses, Roger Abdilmaci nasceu no dia 3 de outubro de 1943, na cidade de São João da Boa Vista, que fica no interior aqui de São Paulo. Ele sempre foi bom aluno em todos os colégios que frequentou. Por isso, ele passou de primeira na Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, onde se formou em medicina. Em 1968, Roger Abdilmaci tinha 24 anos de idade. E ele, já formado, ele foi fazer um estágio e acabou conhecendo o renomado médico, o Dr. Milton Nakamura. Não demorou muito para trabalhar com ele em sua clínica de fertilização, onde ele adquiriu experiência, mas passou a atuar também em sua própria clínica, na época lá em Campinas. Roger Abdilmaci, com a sua primeira esposa, adotou 2 filhos, os médicos Soraya e Vicente, que depois trocaram o sobrenome do pai, chamado de herança maldita, em razão dos crimes sexuais que ele praticou. Aí, Roger Abdilmaci casou-se posteriormente com a ex-procuradora da República, a doutora Larissa Maria Sacco, com quem teve 2 filhos gêmeos. Na medicina, a sua estratégia era ter consultório em bairro nobre de São Paulo, e assim ele foi criando clientela de alto padrão aquisitivo. Mas no final dos anos 70, aconteceu uma virada profissional na carreira do Dr. Roger Abdilmaci. Naquela época, começou a surgir os primeiros casos de fertilização in vitro. Roger Abdilmaci, juntamente com um amigo dele, com o médico Dr. Milton Nakamura, foram pesquisar, eles viajaram para o exterior. Sabe para quê? Para aprender essa nova técnica de fertilização. Mas aí, os 2 tinham razões diferentes em relação à medicina vai vendo. O Dr. Milton Nakamura visava simplesmente ajudar mulheres com o processo de fertilização in vitro, enquanto Roger Abdilmaci pensava em ficar famoso e muito rico. Os 2 médicos aprenderam a técnica inovadora, mas logo eles desfizeram a sociedade. Com o fim dessa parceria, Roger Abdilmaci abriu uma super clínica em São Paulo, na Avenida Brasil, um dos locais mais caros da cidade. E assim, ele foi se tornando uma das referências da fertilização in vitro no Brasil. O lema do médico Roger Abdilmaci era:
tudo por um bebê. O procedimento consiste, realmente, como eu falei, em fazer a mulher produzir mais óvulos do que aquele eventual óvulo que ela produz mensalmente, fazer com que, produzindo esses vários óvulos, eu tire esses óvulos dela por via vaginal, sem cortar, sem nada, de uma forma muito simples, levar ao laboratório e fertilizar esses óvulos através do espermatozoide do marido, formando embriões, escolhendo 2 ou 3 melhores embriões que serão devolvidos para dentro do útero da mulher, também por um procedimento muito simples. A missão que ele tinha na mente era ampliar o número de mulheres grávidas através da fertilização. Ele gostava de estatísticas e números, pois sabia que era o seu maior marketing. Ele não tinha o objetivo de entender o motivo da infertilidade e nem como tratá-la, mas sim em quantas crianças iriam nascer através do seu trabalho. Ao longo de 12 anos, ele gerou no seu consultório 2.500 crianças de proveta, quase 1/3 dos bebês gerados por inseminação artificial no Brasil. Roger Abdulmaci ficou nacionalmente conhecido por atender esposas de diversas personalidades, como a de Pelé. Ele também atendeu a esposa do ex-presidente Fernando Collor, também atendeu a esposa do humorista Tom Cavalcante, do senador Renan Calheiros, entre outras personalidades. Um dos casos mais divulgados foi o das filhas gêmeas do apresentador de televisão Gugu Liberato. Ou seja, Roger Abdulmaci se tornou uma verdadeira celebridade nacional. O médico frequentava direto programas de televisão e também ele sempre estava nos principais jornais do nosso país. Ele havia se tornado a referência máxima nesse tipo de técnica de reprodução humana. Roger Abdulmaci era o mais badalado especialista em reprodução assistida do Brasil. Toda a repercussão fez com que Abdulmaci se colocasse no mercado como um verdadeiro deus, pois acreditava que tinha o dom de trazer ao mundo quantas crianças ele quisesse. Em 2004, o patrimônio do médico das celebridades girava em torno de 100 milhões de reais, mas ele queria muito mais. Mas o castelo de areia começa a ruir em 2006, vai vendo, com as primeiras denúncias que surgiram na rede social Orkut, que não existe mais. Uma mulher anônima criou um perfil se intitulando como Iris e passou a narrar abuso sexual que ela teria sofrido na clínica do Dr. Roger Abdulmaci. Gente, logo, várias mulheres que diziam ter passado por situações semelhantes entraram nesse perfil da Iris no Orkut e relataram os dramas que elas vivenciaram no consultório do médico monstro. Com o surgimento de várias mulheres que teriam sido abusadas pelo médico famoso, aquele perfil da Iris se tornou uma comunidade que crescia a cada dia. Nós fomos atendidos por ele, numa sala muito bonita, numa sala que você já te envolve quando você chega ali, porque tem uma parede inteira de fotos de neném, ele segurando os neném, celebridades com seus neném, cada um mais lindo que o outro. E ele ali te envolve muito, inicia a consulta com uma conversa muito descontraída. Então, nessa conversa descontraída, que naquele momento você não imagina, ele descobre tudo da sua vida. A verdade é que o médico monstro sabia conduzir suas vítimas inicialmente durante as consultas. Ele faz a consulta segurando um terço na mão. Aí ele começa dizendo que ele não faz nada, que é tudo Deus que faz, obviamente depois de descobrir a sua religião. E aí ele começa a falar que é Deus que conduz, porque afinal de contas ele dá vida, ele conduz as pessoas, as mulheres a dar a vida, que isso é uma coisa sagrada e tal. Então ali diante dele você não chega a desconfiar de nada. Tá? Ele é extremamente envolvente. Extremamente envolvente, te transmitir assim, uma confiança que você, por nenhum momento, você chegava a duvidar de qualquer coisa.
Ele sabia cobrar e faturava alto com suas pacientes. Pagamos, na época eu me recordo que foi em torno de 30 mil dólares, numa época que o dólar estava quase 3 por 1. Fora isso, ainda tinha os medicamentos que a gente era obrigada a comprar na clínica, documentos caríssimos que tinha que comprar na clínica. Você não podia buscar em nenhum outro importador, nada. Mas quando a paciente retornava sozinha ao consultório após ser operada, a abordagem sexual acontecia. Ele caminhou comigo, assim, abraçado comigo, caminhou comigo, me tirando da visão da porta, me encostou na parede de forma forte e tentou me beijar na boca. Em outra consulta, veja o que aconteceu. Chega o dia de colher os óvulos. Nesse dia, que era a minha primeira vez, ele que veio para fazer esse procedimento. Então, você vai para uma sala de cirurgia, como se fosse uma sala de cirurgia, posição ginecológica, aquela coisa, um assistente junto e tal. E a gente toma um remedinho como se fosse um relaxante, porque a mulher, naquele momento, ela não pode contrair o útero, né? E até por causa do incômodo, aquela coisa. Mas não é uma anestesia, é alguma coisa que te deixa sonolenta. Muito bem. Saí dali, fui para uma sala de recuperação, onde não era porta, nada, era protegida apenas por uma cortina, até eu relaxar um pouco, 15 minutos, 20 minutos no máximo, é isso. Após passar a sonolência do medicamento... E aí eu acordei e eu tive a sensação dele ter feito sexo comigo. Num primeiro momento, a paciente achou que era apenas algo de sua imaginação. E eu pensei, não, isso é coisa da minha cabeça. Ele tentou me beijar lá atrás, eu acho que eu devo ter ficado com algum trauma, isso aconteceu. Então, não falei nada e também não tinha certeza. Aí fui embora. Em outra consulta, a paciente percebeu realmente que tinha sido abusada pelo médico. Te explicar nessa hora o que você sente, o que a gente sente, eu não sei, eu não consigo buscar as palavras para te dizer o que é isso. É uma coisa que eu não desejo para ninguém. Principalmente porque é um momento que você está buscando a tua família, que você está buscando o teu filho. Eu saí dali chorando. Meu marido estava na sala de espera, perguntou o que aconteceu. Eu falei que estava doendo. Fomos embora para casa. Eu tinha que voltar no 5º dia buscar os meus nenéns. Na época, essa vítima resolveu abandonar o tratamento antes de denunciá-lo à polícia, mas os traumas perduraram. E isso você não controla. Não tem como controlar. Eu tenho uma resistência muito grande hoje e a médico. Muito grande, muito grande. Principalmente se tiver que se aproximar, por exemplo, dentista, por exemplo, que fica perto e eu sinto o cheiro, eu passo mal. Em abril de 2008, Cristiane da Silva Oliveira, ex-funcionária de Roger Abdilmaci, decidiu procurar o Ministério Público de São Paulo e relatou ter sido beijada à força por ele. Gente, era o início de uma série de depoimentos que destruíram uma imagem construída no decorrer de 20 anos. Em 2009, as acusações contra Roger Abdilmaci começaram a ganhar repercussão nacional, com a imprensa noticiando praticamente todo dia. Ex-pacientes passaram a procurar a Polícia Civil, denunciando ter sido molestadas na clínica, quando o marido ou as enfermeiras as deixavam sozinha com Roger Abdilmaci. 3 mulheres logo afirmaram, após serem sedadas, que elas foram molestadas. Dezenas de outras mulheres fizeram acusações semelhantes. Só para você que me assiste ter uma noção, já tinha pelo menos 60 mulheres que tiveram coragem de denunciar o médico das estrelas. Minha equipe de produção descobriu quem foi a primeira paciente do médico a ter coragem de denunciá-lo à Polícia Civil. No depoimento ao delegado, essa vítima contou como foi o primeiro encontro com o médico e o impacto que os abusos
tiveram na vida dela. Ela comentou, abre aspas, eu era uma jovem bonita, vaidosa, estilista, vivia na Europa, sempre muito comunicativa e acostumada a receber elogios. Quando eu entrava em um lugar, era comum atrair a atenção dos homens. Nunca vi isso como algo agressivo. Por isso, não achei estranho quando o médico Roger Abdilmaci começou a me encarar. Vanúzia Lopes, também conhecida como Vana Lopes, procurou o médico Roger Abdilmaci com a esperança de realizar o sonho de ter um filho biológico. Na época, a Vana, ela tinha 34 anos de idade, ela estava casada há 7 anos e tinha uma filha adotiva. Junto com o marido, ela decidiu procurar uma clínica de reprodução assistida após não conseguir engravidar naturalmente. E aí, ela acabou caindo no consultório do Dr. Roger, na Avenida Brasil, em São Paulo. Ela revelou, abre aspas, eu estava focada no meu objetivo e só conseguia pensar nos meus bebês. Nas consultas, ele fazia parecer que eu já estava grávida e desacreditava de tudo que os outros médicos haviam dito. Ele garantia que eu sairia dali com filhos. Para ele, nada era obstáculo. Encantada com aquelas pó de criança, com aquela coisa que eu ia ser mãe. De acordo com a vítima Vana Lopes, as consultas com Roger Abdilmaci eram marcadas por promessas. Ela explicou, abre aspas, ele me perguntava, você já tem nome para as crianças? E eu, crianças? Eu pensei que era só uma. Você vai sair daqui com gêmeos, prometeu o médico. Saímos de lá já pensando em apelidos. Visualizávamos os bebês, dávamos nomes, criávamos personalidades para aquele sonho. Pode sair daqui sentindo o cheiro do seu bebê. Eu sentia o cheiro do bebê. Vana Lopes explicou que o tratamento era caríssimo. Ela relatou que o processo de fertilização in vitro custava aproximadamente o valor de um imóvel bom na praia. Veja a estratégia do médico, abre aspas. Ele nos colocou contra a parede. Você prefere ver o mar ou o sorriso dos seus filhos? É claro que escolhi os meus meninos. Fomos direto à minha agência bancária e fechamos 3 tentativas de fertilização. 3! Ele praticamente exigia isso, alegando que diminuía a ansiedade da primeira tentativa. Às vezes me sinto uma idiota por não ter percebido. Ele me preparava para ter até quadrigêmeos e eu visualizava tudo como se já estivesse grávida. Quando a gente está realizando um sonho, parecia impossível, vem uma pessoa com a varinha mágica e diz que é possível, você não enxerga mais nada. Uma das partes mais comoventes do depoimento de Vana Lopes, a Polícia Civil retrata o abuso praticado por Roger Abdilmaci. Ela precisava, só para você ter uma noção, ir à clínica diariamente para tomar injeções hormonais. Esse era uma das bases do tratamento. Na primeira tentativa, precisou tomar altas doses acompanhadas de anestesia para suportar a dor. Na segunda tentativa, ela chegou a engravidar, mas perdeu o bebê no estágio inicial. Na terceira tentativa, Vana tomou uma medicação antes do procedimento e foi levada para uma sala de inseminação. Quando abriu os olhos, se deparou com um médico em cima dela. Eu fui violentada não só fisicamente, né? A gente é violentada emocionalmente, toda mulher que é estuprada é. Mas, no nosso caso, a gente foi violentada também em nossos sonhos, né? Conseguimos o relato dessa primeira vítima que teve coragem de denunciar o médico monstro. Veja o que ela disse, abre aspas. Estava lúcida, mas completamente imóvel. Não conseguia mover um músculo nem pronunciar uma palavra. Minha mente estava confusa. Por um momento, achei que fosse sintoma da gravidez. Ao abrir os olhos, vi tudo. Um monstro sobre mim me violentando. Ele me virava e eu não conseguia reagir. Ela se lembrou de tudo que passou nas mãos de Abdilmaci. Ela disse ao delegado, abre aspas, fez sexo anal, vaginal, lambia o meu rosto, fazia o que queria. Eu seguia paralisada.
Quando terminou, ouvi indo para o banheiro. Eu estava em estado de choque. Consegui me mover, vestia a roupa às pressas e descia as escadas tropeçando. Uma enfermeira me perguntou o que havia acontecido. Eu disse, fui violentada. Ela não acreditou ou fingiu não acreditar. Após o crime, Vana Lopes sentiu fortes dores na barriga e foi levada ao hospital, onde descobriu que estava à beira de uma infecção generalizada. Olha que horror! Ela contou ao delegado de polícia, abre aspas, durante o estudo, ele levou uma bactéria para mim que estava sensibilizada pela inseminação. Como eu havia tomado hormônios para estimular os ovários, essa bactéria foi absorvida e se multiplicou. Em uma semana, se espalhou pelo corpo. Fiquei mais tempo presa em casa do que ele dentro da cadeia. Fiquei 4 anos em casa, porque eu estava com medo, mas eu fiquei mais tempo encarcerada que ele. Só para você que me assiste ter uma noção, essa paciente, Vana Lopes, precisou ser operada e perdeu as trompas, os ovários e a esperança de ter um filho biológico. O impacto do abuso fez Vana Lopes abandonar a carreira e se culpar pelo que aconteceu. Ela contou, abre aspas, me autossabotei. Comia compulsivamente para ficar feia. Cheguei a pesar 150 quilos. Parei de ir a consultas médicas, deixei de visitar amigos, não saía de casa. Passei 4 anos trancada, sem querer descer a portaria. Mas veja como foi o martírio dessa mulher para fazer a denúncia. Na primeira denúncia contra Roger Abdilmaci, Vana Lopes foi desacreditada pela polícia. Ela relatou o que aconteceu, abre aspas, relatei tudo ao delegado, que disse que eu estava delirando. Ele é o médico das estrelas. Jamais faria isso, disse o policial que atendeu Vana Lopes. Em 2009, após várias denúncias contra o médico surgirem, ela voltou ao departamento de polícia com a cópia daquele boletim de ocorrência que ela tinha feito à época dos fatos. Na ocasião, descobriu que o boletim que ela tinha registrado anos antes tinha sumido da delegacia e chocou a então delegada ao mostrar a cópia do BO. A paciente contou à delegada do caso que saiu da clínica com uma infecção provocada por uma bactéria intestinal e ela ficou 10 dias internada. Perdeu as trompas, parte do ovário e o sonho de ser mãe. Roger Abdilmaci negou veementemente todas as acusações na polícia. Ele se defendia dizendo que ele estava sofrendo uma perseguição das pacientes insatisfeitas e que tudo não passava de armação dos seus concorrentes. O médico criou uma explicação que, num primeiro momento, até parecia convincente. Roger Abdilmaci argumentou em sua defesa que o Propofol, que é um remédio anestésico utilizado no momento da implantação dos embriões, poderia provocar alucinações sexuais e citou os números da produtividade da sua clínica. As denúncias levaram a Polícia Federal a grampear os telefones de Abdilmaci e interceptar as suas mensagens de texto na época. Nas conversas com o seu psiquiatra, Roger Abdilmaci se apelidava de grande comedor e dizia que cedia ao assédio de suas pacientes. Várias vítimas se uniram para exigir justiça contra o médico abusador em série. Nessa época, o Conselho de Medicina começou a apurar as acusações. O Conselho tem o interesse e a obrigação de averiguar os fatos que ofendem o Código de Ética Médica. Olha, pessoal, a minha equipe de produção descobriu que durante toda a sua carreira médica, Roger Abdilmaci foi um colecionador de desafetos. O prestígio de que gozava entre as celebridades contrastava com o desprazer produzido por ele no círculo social que ele tinha com mais proximidade. Ele era detestado por funcionários e colaboradores por causa da sua arrogância. Era autoritário, megalomaníaco, grosseiro, desleal e antiético. Isso eram alguns dos adjetivos usados pelos colaboradores
para descrever o chefe Roger Abdel-Maci. Quando Abdel-Maci foi condenado à desaprovação, virou ódio. Esse sentimento deu origem a uma forte corrente de apoio às vítimas. Mas, no dia 17 de agosto de 2009, o juiz da 16ª Vara Criminal de São Paulo, o Dr. Bruno Paes Stranforini, decretou a prisão de Roger Abdel-Maci. Mas, após 4 meses, ou seja, no mês de dezembro de 2009, Abdel-Maci foi solto após conseguir um habeas corpus concedido pelo então ministro Gilmar Mendes, então presidente do STF, que revogou a sua prisão preventiva. O médico foi acusado pelo promotor de justiça, o Dr. Luiz Henrique Dalpos. Ele denunciou Roger Abdel-Maci por 52 estupros de paciente em sua clínica, que era localizada na área mais nobre da capital paulista. A pessoa pratica por mais de uma vez determinado crime, ela acaba deixando o seu modo de agir, o que nós chamamos de modus operandi. Sinais como a forma de abordagem, expressões utilizadas pelo investigado, condutas durante o tratamento, traços em comum que envolvem todas as vítimas. O processo criminal correu de forma rápida e, em 23 de novembro de 2010, ele foi condenado por crimes sexuais e a pena estipulada foi 278 anos de prisão. E quem ofertou essa sentença foi a juíza, doutora Kenarik Boujikian Felipe, e ela trabalhava na 16ª Vara Criminal de São Paulo. Mesmo com a pena alta, ele não foi preso imediatamente, pois tinha direito a recurso. Através de habeas corpus conseguido no STF pelo ministro Gilmar Mendes, foi concedido o direito dele recorrer em liberdade. Mas veja o que aconteceu em 2011. Começaram a surgir boatos que o médico monstro estaria buscando renovação do passaporte dele. E foi nesse momento que a Justiça de São Paulo aceitou a decretação da prisão dele por desconfiar que ele poderia fugir do Brasil. No entanto, antes que pudesse ser capturado, Roger Abdel-Maci fugiu do Brasil. E aí, ele passou a figurar na lista de criminosos mais procurados pela Interpol e ele tornou-se um dos 25 bandidos mais procurados pela Polícia Civil de São Paulo. Na época, supôs-se que ele teria viajado, sabe para onde? Para a fronteira do Paraguai, seguindo depois para o Uruguai, de onde, com um passaporte falso, as autoridades imaginavam que ele tinha ido embora para o Líbano, país com o qual o Brasil não tem tratado de extradição. Entenda que os pais de Roger Abdel-Maci eram libaneses. Após 3 anos sendo procurado pela Polícia de São Paulo, Roger Abdel-Maci acabou preso pela Polícia Federal no dia 19 de março de 2014, e isso aconteceu às 13h25. Durante um trabalho intenso de investigação da Polícia Federal, descobriram que o médico fugitivo estava, sabe aonde? Ele morava em Assunção, capital do Paraguai, na maior tranquilidade. Ele tinha dinheiro de sobra para viver como um milionário no novo país. Uma das dificuldades de encontrar o ex-médico era que ele usava vários disfarces. Mas ele estava vivendo confortavelmente numa mansão com a esposa e os gêmeos filhos do casal. Ele se passava por um empresário paraguaio e ele utilizava um novo nome. Ele se chamava agora Ricardo Galeano. A vida dele era absolutamente normal lá em Assunção, no Paraguai. A prisão ocorreu nas proximidades da escola onde Roger deixava os seus filhos com a esposa. No dia seguinte à sua prisão, ou seja, dia 20 de agosto de 2014, o médico condenado foi enviado à penitenciária 2 da cidade de Tremembé, conhecida como Presídio dos Famosos ou Presídio dos Artistas. Em 29 de setembro de 2017, o ministro Ricardo Lewandowski, do STF, concedeu decisão favorável ao criminoso
para que ele cumprisse o resto da sua pena em prisão domiciliar. Para tomar essa decisão, o ministro Lewandowski levou em consideração o quadro clínico de problemas cardíacos do ex-médico Roger Abdil Maci. Choque, né? Quando eu fiquei sabendo. Eu acho um absurdo, né? Esse cara sair da cadeia agora, ele fez tanta coisa, fez tanto mal às pessoas, né? Para as mulheres. Então eu acho que ele tem que pagar e ficar lá na cadeia. Se toda essa história criminal te inspira a seguir carreira na área policial, eu preciso apresentar para você o Instituto Oliver, que é, a maior escola preparatória para quem pretende ser policial aqui no Brasil. Gente, são mais de 2.500 alunos do professor Oliver que já passaram nos concursos para PM, Polícia Civil, Polícia Penal, GCM, PRF e muito mais. Bom, além dos cursos para você entrar para a polícia no Brasil, o Instituto também oferece cursos superiores sequenciais, tecnólogos, bacharelados, pós-graduação e também o EJA, para quem precisa concluir os seus estudos. Olha que legal, então. Acesse o site ou escaneie o QR Code na tela e dê o próximo passo na sua carreira com o Instituto Oliver. Mas essa decisão foi revogada depois de 2 anos. E aí, em 13 de agosto de 2019, com base numa suspeita de que o condenado estaria fraudando seus próprios exames, fazendo uso secretamente de medicamentos que alteravam os resultados clínicos, o que favorecia a decisão para que ele cumprisse a pena no seu apartamento de luxo em São Paulo. A delegada, doutora Ivalda Aleixo, foi a policial que prendeu, que cumpriu o mandado de prisão expedido contra o médico monstro, que estava usando, naquela oportunidade, cadeira de rodas. Mas outra reviravolta aconteceu em 6 de maio de 2021, quando o médico abusador voltou a poder cumprir a pena em casa através de uma decisão da juíza Sueli Zeraich de Oliveira Armani, da Vara das Execuções, lá da cidade de Taubaté, onde ele estava preso. A magistrada, naquela oportunidade, determinou monitoramento do condenado por meio de tornozeleira eletrônica. Mas essa decisão foi novamente revogada em julho de 2021. E aí, Roger Abdil Maci retornou ao presídio dos artistas. Em novembro do mesmo ano, ele foi internado no Hospital Penitenciário do Estado de São Paulo e aí a defesa dele tentou nova prisão domiciliar, o que foi negado naquela oportunidade pela Justiça. A primeira vítima a denunciar o médico monstro, a estilista Vanna Lopes, morreu no dia 21 de janeiro de 2023 em decorrência de um câncer de mama e de metástase nos ossos. Uma outra vítima dos abusos do médico, a Maria do Carmo Santos, contou que Vanna Lopes fez uma cirurgia contra o câncer de mama, mas por ter contraído hepatite de Roger Abdil Maci, ela não pôde realizar a quimioterapia. Olha que desgraça. A violência sexual, ela te deixa uma marca, mas assim, um carimbo, daqueles doloridos, sabe? Aos 82 anos de idade, o ex-médico Roger Abdil Maci, condenado a 181 anos de prisão por cometer 48 estupros contra 37 pacientes entre 1995 e 2008, permanece custodiado na Penitenciária 2 de Tremembé, que fica aqui no interior paulista. Atualmente, Abdil Maci mantém comportamento reservado e recebe poucas visitas lá em Tremembé. Segundo o Ministério Público de São Paulo, a progressão de regime só será possível a partir de 2047, quando o ex-médico, eu fiz as contas, terá 104 anos de idade. Porém, as chances de que ele chegue em vida nesse ano são baixas. Mas, de qualquer forma, não podemos esquecer daquele velho ditado que diz: vaso ruim não quebra. Apesar de problemas de saúde e sucessivos pedidos de transferência para o regime domiciliar, a Justiça de São Paulo tem mantido o ex-especialista atrás das grades, considerando que a unidade prisional em Tremembé dispõe de todo o suporte clínico adequado que ele precisa.
Olha, pessoal, eu tenho a certeza que agora você conhece toda a história do médico serial abusador. E aí, eu quero saber a sua opinião. Você conhece algum caso do seu círculo de amizade de profissional da área da saúde que chegou a molestar uma paciente? Você acha que é importante a mulher sempre ir acompanhada em uma consulta ou isso seria um exagero? Será que muitas pacientes do ex-médico Roger Abdelmaci, por causa da vergonha ou medo da exposição, acabaram deixando de prestar queixa contra ele? Olha, quero saber a sua opinião aqui nos comentários, fechado? E para a gente finalizar, eu peço uma força para você que está gostando aqui do nosso canal Na Cena do Crime. Então, inscreva-se no canal, pois isso nos ajuda muito, hein? E aproveita, dá um like, ativa o sininho de notificação e compartilha esse vídeo com todas as mulheres que você conhece, pois pode servir de alerta importante.